Propósito é alguma coisa que faz com que a empresa possa, deva e seja capaz de mudar o mundo. Olá pessoal, Jaime Troiano. Infelizmente essa é a última aula. Gostaria que isso pudesse ser estendido por mais outras N aulas. Quem sabe um dia isso possa ser possível, né? E nessa última aula eu reservei para vocês dois temas fundamentais. Não que os outros não sejam importantes. Um é falar sobre propósito de uma forma correta, não banalizada, como é falado por aí hoje. E segundo, deixar recados importantes para vocês pensarem em branding. Bom, o tema então é propósito, né? Como é que isso é tratado hoje? Todo mundo fala de propósito da forma mais banalizada possível. Tudo vira propósito. Eu preciso ter um propósito na vida. Propósito da empresa, propósito da marca. Isso não tem propósito, tal. Propósito, pessoal, a rigor, é alguma coisa que tem que ser tratada conceitualmente de uma forma muito mais cuidadosa para não cair nesta banalização. Olha, pessoal, propósito tem que ser tratado de uma forma, como eu disse, mais conceitual, né? Há pouco tempo nós fizemos um estudo comparando o que acontece em 80 empresas no Brasil, não só brasileiras. Vocês imaginam naqueles quadrinhos que ficam na recepção da empresa ou em lugares acessíveis para todos? Quadrinhos que falam da missão, da visão e dos valores. Ou nos sites da empresa, missão, visão e valores. Muito bem. O que a gente descobriu é que as palavras que falam de missão, de visão e de valores são muito semelhantes entre muitas dessas empresas. Muitas semelhanças. A tal ponto que, se de madrugada, sem vergonha, trocar o quadrinho que está na recepção da empresa A com o quadrinho de valores e visão que está na empresa B, talvez no dia seguinte pouquíssimos colaboradores vão perceber a diferença, vão perceber que houve uma troca. Tamanha é a indiferenciação que existe entre statements. Isso quer dizer que missão, visão, valores não são coisas importantes? Não, são muito importantes. São muito importantes porque a missão é aquilo que eu sei fazer bem. Isso é o conceito básico de missão. Visão é aquilo que me define para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Valores, que é a minha pauta de comportamentos, como eu devo me comportar dentro dessa empresa, né? Enfim, há muita transposição, superposição, confusão de achar que missão e visão e valores são suficientes para definir o que é uma empresa. Não são. As empresas não se individualizam hoje pela sua missão, pelos seus valores e pela sua visão, em última instância, né? E o que ajuda a individualizar uma empresa? O que faz dela alguma coisa única? Eu quero voltar um pouquinho para falar disso. Hoje nós estamos vivendo num mundo, pessoal, muito fragmentado, de muita instabilidade, muita aceleração, né? Um mundo onde às vezes a gente suspeita de coisas que a gente não sabe exatamente o que são, pessoas que às vezes não representam aquilo que estão dizendo, etc. Há uma grande instabilidade em vários aspectos do mundo. O próprio Zygmunt Bauman, o filósofo falecido há não muito tempo, dizia que esse é o mundo moderno da liquidez. Tudo é muito líquido, passageiro, volátil, né? Eu acho que missão, visão e valores precisam ser revistos nesse sentido. O que a empresa tem de único que não está expresso na sua missão, na sua visão, nos seus valores? O que elas têm de único e que dá estabilidade, dá um sentido verdadeiro para a empresa é o seu propósito. Mas falar de propósito, se não tomar cuidado, é cair na banalização. Então, nós vamos aqui nessa última aula falar de propósito como il faut, como deveria ser mesmo, né? Propósito é algo que nasce de uma acepção, um conceito que tem 2.300 anos, desenvolvido por Aristóteles. E Aristóteles dizia o seguinte: quando suas verdadeiras qualidades se cruzam com as necessidades do mundo, aí está o teu propósito. O propósito é o cruzamento entre o que você tem de qualidade, aquilo que você é de fato, e aquilo de que o mundo precisa. É isso que dá a razão de ser de uma empresa,
é aquilo que dá a razão de ser, de eu existir, em última instância, é isso, né? Quando uma pessoa, no domingo à noite, escuta aquela musiquinha do Fantástico, muita gente entra em parafuso. Putz, amanhã eu volto eu lá para a empresa para fazer a mesma coisa, tal, repetitivo, tal. Por mais que eu saiba qual é a missão, visão e valores, o que mais eu vou fazer lá? O que eu sou lá dentro? O que essa empresa tem para fazer por mim e pelo mundo, né? Qual é a razão de ser, o seu propósito em última instância? Muito bem. Quando acontece isso, a gente sente como faz falta a empresa ser guiada por um verdadeiro e autêntico propósito, né? Eu vou mostrar para vocês um filme, né, que é um filme criado por nós para ilustrar e conceituar como nós achamos que o propósito tem que ser tratado e considerado. Vejam o filme, por favor. Qual é o seu propósito? Há 2.300 anos, Aristóteles já nos ensinava. Na intersecção dos nossos talentos com as necessidades do mundo, aí está nosso propósito. Propósito não é o que você faz. Isso é missão. Também não é para onde você vai. Essa é a visão. Ou como você faz. Esses são seus valores. Propósito é o porquê, a razão de existir, de uma pessoa, marca ou organização. Propósito é aquilo que nos motiva a acordar bem todas as manhãs. Vem de dentro, da origem. Propósito não é criado. Ele é escavado. Não é um discurso bonitinho. Pede autenticidade, verdade. Vai muito além de um quadrinho na parede. Conecta passado, presente e futuro. Propósito nos dá um significado. É o que nos faz sentir parte de algo maior. Ir além do sucesso para a relevância. Para uma satisfação tão profunda em saber que o trabalho que você faz pode, deve e vai mudar o mundo. Afinal, qual é o seu propósito? Pois é, vocês viram no filme o seguinte: propósito é alguma coisa que faz com que a empresa possa, deva e seja capaz de mudar o mundo. E mudar o mundo ao seu redor, mudar a sociedade, mais do que mudar o mercado. Aliás, cá entre nós, essa é uma mensagem que eu deixo para vocês. Mercado é uma grande abstração. O que existe é uma sociedade de pessoas ao nosso redor. Então, o que o propósito é capaz de fazer é ser um guia, ser uma razão de ser, para dar estabilidade, um sentido para as coisas que a empresa faz. Eu quero dar mais um exemplo sobre isso, muito claro. Eu faço isso, às vezes, pessoalmente, quando eu estou diante de uma plateia, vocês vão ter que entender a distância. Imagine o seguinte: você tem aí algum cavalo, né, e alguém chegando para o cara que toma conta do estábulo em pleno século XIII, na época das cruzadas, e essa pessoa recebe uma ordem: por favor, prepare um cavalo. Ponto número 1, vai lá e faz. Mais uma dessas tarefas que a gente faz no dia a dia sem saber muitas vezes por que faz. Em seguida, essa mesma pessoa volta e fala: olha, mas não é um cavalo qualquer, hein? É um cavalo que vai ser montado por um grande general. Opa! Eu já começo a ficar um pouco mais responsável e orgulhoso do que eu estou fazendo. Ela volta e diz: mas também não é um general qualquer, é um general que vai comandar o melhor e maior exército do mundo. Século XIII, uma das sétima cruzada, se não me engano. Aí a pessoa fica ainda mais empoderada, mais feliz com aquele tipo de tarefa que ela tem que desenvolver. E aí volta a pessoa e diz o seguinte: só que com isso nós vamos em busca da reconquista de Jerusalém. Nossa Senhora, o cavalo que eu estou ajudando a preparar tem esse papel em última instância. Mas você com isso vai se transformar num verdadeiro instrumento de Deus. Pessoal, quantas vezes na vida de uma empresa você faz alguma coisa que você não sabe se pode, deve e vai mudar o mundo? Alguma coisa que tem um sentido, que tem um propósito. É isso que faz das empresas mais poderosas, guiadas por um propósito, ser tão produtivas, tão valiosas no mundo. É isso que é
ter um propósito, né? O propósito tem várias, vamos dizer assim, finalidades ou vários benefícios. Cito só alguns aqui. Em primeiro lugar, orgulho motivacional. Trabalhar numa empresa guiada por um propósito estufa o peito do seu colaborador, faz o crachá, de que nós falamos lá atrás, ter um peso maior. Em segundo lugar, guiadas por um propósito, uma empresa consegue alinhar muito mais a sua comunicação. Toda a comunicação da empresa tem que ser orientada pela base, pelo propósito, pela razão de ser da empresa, em vez de dar tiro para tudo quanto é lado, né? A gente sabe como comunicação é cara e, como dizem alguns, a gente investe em comunicação, joga metade do dinheiro pela janela, só não sabe qual é a metade que jogou fora. O propósito evita esse grande pecado, né? Terceiro ou quarto lugar, propósito alinha a vida de gerações dentro de uma mesma organização. Eu já falei lá atrás do Grupo Algar, é invejável o que eles têm conseguido, com o propósito que guia essa organização, propósito assinado por uma frase muito simples, mas que tem um peso enorme por trás disso, que é gente servindo gente. O Algar, do Grupo Algar, são as iniciais do senhor Alexandrino Garcia, fundador dessa empresa. Eu acho que eles estão na terceira para a quarta geração, mas são uma empresa invejável nesse sentido, porque são guiadas por um propósito. Gente servindo gente é o que me faz acordar bem no dia seguinte para ir trabalhar, né? E a outra característica do propósito, porque pode alguém achar, não, mas isso aí é muito bonito, né, Jaime? Bacaníssimo que você está falando, né? Mas o propósito é mais do que isso. O propósito é alguma coisa que gera din-din no fim do dia, vamos dizer assim. Propósito gera resultado, propósito gera mais lucratividade. As pessoas trabalham com mais amor, mais produtividade, mais interesse, a empresa é vista de uma forma mais inteligente pelo mercado. Para provar isso, eu quero mostrar para vocês dois gráficos. O primeiro gráfico, que é esse que vocês vão ver agora, é um gráfico tirado de um livro chamado Firms of Endearment, que eu acho que no Brasil foi chamado de empresas admiradas, ou empresas mais queridas, alguma coisa assim, de 3 autores americanos. Olha o que esses caras fizeram. Eles mostraram que, ao longo de 10 anos, empresas que têm o propósito, que é essa barra amarela, gera um número de, uma quantidade de, como você queira, de benefícios e de lucratividade e dividendos para os seus acionistas muito maior. Por quê? Ter um propósito significa ser guiado de uma forma clara, por uma razão de ser, trabalhar com mais vontade, etc. Quando a gente viu esse trabalho americano, aí a nossa empresa, que é metida a besta, né? Às vezes a gente acerta, às vezes erra, vai. Será que isso é verdade no Brasil também? Fizemos outro estudo com 80 brasileiras que estavam alinhadas, que estavam listadas na Bolsa de Valores, na B3 hoje, né? 80 empresas. Olha o que deu esse gráfico. Esse gráfico mostra que empresas que têm o propósito, que é a linha de cima, geram uma capitalização de mercado muito maior do que as 40 de baixo. Que se disseram 80, a gente dividiu em 2 grupos, de 40 e 40. As 40 de cima mais guiadas por um propósito, as de baixo não. Ou seja, as de baixo são empresas ruins? Não. Só que são empresas que têm alguma coisa a menos para gerar resultado. Elas não são guiadas por esse propósito. Quem trabalha na empresa não está disponível tanto quanto aquele que trabalha numa empresa guiada por um propósito. Eu queria mostrar para vocês agora um filme que nós fizemos no projeto de desenvolvimento e identificação de um propósito para a Sintel. A Sintel é uma empresa de tecnologia que faz uma coisa maravilhosa, resolve um grande quebra-cabeça, pessoal. Você tem, de um lado, fabricantes de autopeças, imagina, fabricantes de autopeças do Brasil que fabricam milhares, milhões de peças, que tem que chegar até as montadoras. Como é que esse quebra-cabeça é resolvido? Esse meio de campo entre o que eu fabrico como autopeça e o que tem que chegar do lado de lá para um montador não parar a produção. Por exemplo, tem que chegar a peça certa, do modelo certo, no dia certo. A Sintel faz isso acontecer de uma forma maravilhosa. Ela faz esta conexão. Quando a pessoa que trabalha na Sintel sabe que ela não está simplesmente levando peça de um lado para outro, mas ela está fazendo uma conexão para o mundo não parar, né?
o sentido organizacional que ela tem, a motivação organizacional, cresce muito, pessoal, cresce muito. Vejam o filme e eu falo em seguida com vocês. Nós nos alimentamos de conexões, trocas, diálogos, alianças, relações que possibilitam repensar e construir o novo. Somos um movimento em perfeita sincronia. Somos um movimento que forma elos, que empurram o mundo e os homens para frente. Assim, crescemos, produzindo conhecimento e evoluímos a todo momento. A Sintel nasceu para prover as perfeitas conexões. Conexões que unem toda uma comunidade que depende do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa expertise, da inquietude que nos move. Somos o catalisador para que a roda gire mais, gire melhor. Somos a atitude em sintonia, porque sabemos que não há outra forma de vencer que não seja trabalhando juntos e buscando novos olhares, novos caminhos, porque não nos conformamos, nunca. Somos o aprendizado constante para fazer o melhor, sempre. Somos parceiros de nossos clientes, conectados com seus desafios, dedicados a trazer soluções inteligentes. Porque o que queremos é ajudá-los a avançar. O que queremos é construir o futuro juntos. Somos a Sintel. Nossa paixão pela essência do nosso negócio é o que nos inspira. É o que nos leva adiante. Sintel. Nós conectamos. Você avança. Vocês viram o filme. A Sintel faz isso. Ela vive de conexões, né? Nós conectamos, você avança. Olha o sentido de que eu posso entender e mudar o mundo ao meu redor, porque eu faço o mundo funcionar. De repente, a Sintel não trabalhasse, como é que faz essa conexão entre montadoras e as suas respectivas produtoras de autopeça? Então, isso abriu o coração, os olhos de quem trabalha dentro da empresa, que é uma empresa, aliás, maravilhosa, uma empresa de origem familiar maravilhosa, né, para fazer esse papel. Então, pessoal, quando você tem um propósito e é guiado pelo propósito, a sua empresa tem essa capacidade de organizar melhor sua comunicação, fazer as pessoas crescerem em orgulho motivacional, gerar mais resultado para os seus acionistas, mais dividendos, portanto, tudo isso. Agora, uma coisa de que eu não falei, não se esqueçam de que propósito é alguma coisa que você não cria. Há empresas por aí dizendo que vamos criar o propósito da empresa. Você não cria, você não define. Você escava dentro da empresa, volta para as origens, conversa com os seus fundadores, os seus gestores, para identificar o que ela tem de único. É alguma coisa que você faz de dentro para fora, uma escavação. O livro que eu citei lá no começo, eu vou mostrar mais uma vez para vocês agora, qual é o seu propósito, a energia que movimenta pessoas, marcas e organizações do século XXI, descreve maravilhosamente bem, modéstia à parte, perdão, todas essas etapas de um projeto de propósito. Então, considere que propósito não é alguma coisa mais banal, é aquilo que dá vida, identidade e uniqueness para uma determinada organização. Bem, nesse momento eu queria, para recapitular pontos importantes desse curso de 8 aulas que eu tive enorme prazer em dividir com vocês, alguns itens, alguns dos quais eu já falei, de fato são recapitulações, outros podem até ser novidades. Em primeiro lugar, pessoal, não se esqueçam, branding não é verbo. As marcas precisam de ações para crescer, se desenvolver e arejar.
Mas não se esqueçam de fazer isso com cuidado para evitar aquela grande síndrome do bebê que se é jogado fora junto com a água do banho. 2, pessoal, marca não é um tapume. Esqueçam que a marca esconde a empresa, ela revela o que a empresa é. 3, essa é novidade para vocês que eu vou falar agora. Há muita gente que acha o seguinte: você conhece uma marca e se apaixona por ela no ponto de venda. Mentira. Não se escolhe noiva no altar. Você namora, fica noivo, o nome que possa ter isso hoje varia muito de época para época. Depois é que você, no ponto de venda, se aproxima e consagra a união, vamos dizer assim. Então, esqueça a tentativa de fazer da tua marca apenas um ponto de contato nas lojas. Ela tem que começar antes. 4, vocês já ouviram isso, eu vou repetir. Não jogue fora o bebê junto com a água do banho, não vou nem esticar. 5, acabei de falar de propósito, eu insisto no seguinte: marcas sem o propósito são marcas sem alma, né? 6, esse também é inesquecível e não pode deixar de ser lembrado nunca. Cuidado com o pseudo brand, pessoal, não confundam as coisas. 7, o Joey Ryman, de quem nós somos sócios na empresa que ele tinha em Atlanta, onde eu morei durante 2 anos e meio, lá, Bright House, dizia o seguinte sempre: the fruits are in the roots, ou seja, os frutos estão nas raízes. Aquilo que você quer usar para construir a sua marca, identificar o seu propósito, não está do lado de fora, está na origem da empresa, na origem da marca, nas suas raízes. Tá? 7, o consumidor diz o que pensa, mas faz o que sente. Não fiquem com a resposta imediata, lembrem-se do exame de urina. 9, esqueçam o volume de informação, pensem naquilo que é essencial, porque nós estamos obesos de informação e anoréxicos de insights. 11, isso eu não falei antes, mas eu acho que até está subentendido. Pessoal, não há marca forte que resista a produtos medíocres. Se você tiver um produto ou um serviço que não está 100% alinhado, que está 100% redondo, não lance, não use uma marca para tentar esconder o que ele não é. Tá? 12, branding e etnocentrismo são inimigos de morte. O que é o etnocentrismo? É um termo que deriva da antropologia, que diz o seguinte: eu tenho que olhar o mundo a partir da visão do outro, eu tenho que calçar o sapato dos consumidores com quem eu vou falar para entender como é o mundo visto por eles. Eu preciso ser empático. Branding precisa disso, precisa dessa visão zero etnocêntrica para você construir uma plataforma verdadeira que interesse aos outros. Então, branding e etnocentrismo, são inimigos de morte. 14, acho que eu estou no 14º, se não me engano aqui. Pedra que rola não cria limo, marcas também não. É um ditado antigo, pedra que rola não cria limo, no seguinte sentido: se você pegar a tua marca, ficar toda hora mexendo com ela, ela não cria aquela camada que a identifica, que dá vida para ela, que dá identidade, né? Então, pedra que rola não cria limo. Evitem mudar prematuramente coisas que vão dar vida para ela. 15º, naming, diz o Sérgio Guardado, que trabalha conosco, que eu concordo cada vez mais com ele. Naming, ou escolher o nome de uma empresa, de uma marca, é a disciplina mais ingrata, dolorosa, espinhosa do branding. É mesmo, pessoal, parece a coisa mais simples, mas é muito difícil, sofre-se muito com isso. 14, 15, 16. Propósito. Acabei de falar de propósito, mas eu quero falar dele de uma outra forma. Propósito é alguma coisa que você escava, né, pessoal? Propósito não é um aromatizador que você aplica numa flor. Propósito é a fragrância que nasce de dentro da flor. Propósito não é aplicado de fora para dentro, não é definido, não é criado, mas tem que ser buscado nas origens, na história, nos sonhos daqueles fundadores e gestores da organização. 17º, você deve se lembrar de quando eu falei na aula número 2 ou 3 da equação entre o ideal self, do actual self e ideal self, o que eu sou e como eu quero ser, né? Quantas e quantas vezes eu já não vi
formas de falar da marca em que a pessoa é apresentada a quase um retrato dela, né? Há muita tendência hoje de mostrar formas de comunicação que não são mais aspiracionais, são identitárias. Então você fala assim, olha, mostra pessoas mais ou menos como você, que representam o teu estilo, e eu olho para aquilo e falo, mas espera aí, isso eu já sou, não preciso dessa marca. A marca tem que ter um papel aspiracional, representar aquilo que eu ainda não sou, aquilo que eu quero ser. Só assim, inclusive, a economia se move. 18º, pessoal, marcas são uma nova forma de tribalização. Vocês devem se lembrar de quando eu falei que marcas criam identidade social. Pois é, que eu estou chamando de tribalização. Nós estamos numa sociedade fragmentada, dividida, mas algumas coisas são muito importantes, mesmo na divisão, na perda dos laços primários, na forma de espalhar, na forma de não se encontrar. Quando eu uso uma determinada marca, de alguma forma, eu estou vivendo um sentimento tribal de outros tantos que também vivem a mesma realidade, porque consomem a mesma marca. 19º, pessoal. Branding é muito mais do que design. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, adoro meus designers dentro da empresa, a gente vive muito com o trabalho deles, mas design sozinho não ganha a guerra. Design é apenas a roupa que eu uso para ir à festa. Esqueça disso. O importante é qual é essa festa, com quem eu vou estar, com quem eu quero parecer, com quem eu não quero me parecer e assim por diante. E 20º e último, eu vou voltar mais uma vez ao seu Jeff Bezos, não esquecer da mensagem central que está por trás de quase tudo isso que a gente falou durante 8 aulas. Dizia o Jeff Bezos, acho que ele ainda diz isso, eu espero que sim. Se ele não diz, eu vou pegar isso para mim, tá? Marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Olha, foi um grande prazer dividir esse tempo todo com vocês. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades de se encontrar e falar de um tema que é cada vez mais poderoso na nossa sociedade, que é a gestão de marcas e o papel que ela tem dentro de nossas vidas. Boa sorte para todos, sucesso na vida acadêmica e profissional de todos vocês. Até a próxima, pessoal.